Convertei o coração e a prática de todas as pessoas que estão afundadas no egoísmo, na cultura do ódio e da violência e na servidão ao dinheiro, ao sucesso e ao poder. Rezemos. Vamos também rogar a Deus pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Ana Ampatíssimo, Isabel Correia, Aparecida Dias, Marcelo Lopes e por todas as almas. Rezemos. Acolhei, Senhor, estes pedidos que brotam da força da vossa palavra em nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Também vamos rezar em memória da alma da irmã Dorothy Stank. Uns 20 anos atrás, ela freira, quase 80 anos de idade, que trabalhava lá na floresta amazônica, né? Defendendo os seringueiros, etc. E ela foi assassinada. Vocês lembram dessa? Não sei se vocês lembram dela. É uma freira norte-americana. Ela foi assassinada a mando de um ricão de lá, né? Houve uma emboscada. E ela de uma sacolinha assim que eles carregam, estava a Bíblia dentro, né? Sacolinha. Uma pessoa que foi um crime, realmente um crime, uma pessoa, um mártir, né, da igreja, né? Uma pessoa, matar uma pessoa de 80 anos de idade, não tem lógica, né? Não tem nem cabimento, né? Matar qualquer um, não tem cabimento. Mandar matar qualquer um, não tem cabimento. A irmã Dorothy Stang. Também rezar pela alma do padre Camilo Torres, que foi um padre colombiano. Na década de 60 ele foi assassinado pelo exército da Colômbia. E inclusive, nos tempos atuais, está um processo de negociação para o exército falar onde ele está sepultado. Porque esse era um padre muito comprometido com os mais pobres, né, da Colômbia, e ele foi assassinado pelo exército colombiano. E agora tanto a igreja na Colômbia, a conferência episcopal, com os cardeais, etc., estão solicitando do exército a indicação de onde ele está sepultado, né? O exército sabe onde ele está sepultado. Mas tem aquele problema, né? Porque ele era um padre muito amado, muito conhecido pelo povão, coisa. Então, quando ele foi assassinado, o exército ficou com medo de que o povo ficasse, assim, gostando mais dele do que, né, antes, né? Então, e falaram barbaridade dele também, coitado, né? É sempre assim mesmo. Aqueles que estão do lado do povão mesmo, nossa, sofre muito, né? Corre certos riscos, né? E é verdade. Também rezar pela alma da Dona Val. Agora foi dia 15 de fevereiro. Que dia que é hoje, gente? Hoje é dia 16, foi ontem, né? Foi assassinado dia 15, o padre Camilo Torres. Foi assassinado na Colômbia, dia 15 de fevereiro, se eu não me engano, de 1968, alguma coisa assim. Ele era de família rica também, né? A família dele era muito rica e ele resolveu ser padre, era para ser médico, tudo, foi ser médico também. Mas depois ele resolveu ser padre, foi ser padre. E ele não entendia porque havia tanto sofrimento, né? Como existe até hoje, né? A irmã Dorothy Stang e o padre Camilo Torres, né? Lembrar da alma deles, também a alma da Val, aqui da Goiandira. O filho dela veio no final da missa das 7. É tão sem vergonha que não veio na missa inteira, veio no finalzinho da missa. Falei para ele, você faz a hora de voltar às 8h30 que eu vou assistir a missa pela sua mãe. Sua mãe era tão católica, tão religiosa, né? E a pessoa, não sei, tem gente
aqui parece que tem que levar uma cordoada para poder acordar, né? Também vamos rezar pela alma do Denis Inácio de Paula, da Camila Bueno Avelino, do Secler de Araújo Vitorino, né? Do Alexandro Carvalho Lima, e também pela alma de uma catequista, muito amiga também, que faleceu, Maria do Carmo Martins. Rezar em ação de graça pelo Jackson dos Santos, pela saúde do Vitor Hugo Pinheiro Oliveira, também uma graça para a Carol, que está pedindo, todos nós estamos também pedindo uma graça para ela. Também pela saúde da Regina Ramos, o José Soares de Albuquerque, tem 91 anos esse homem, José Soares de Albuquerque, da catequese, ele sarou, Marilza. Tem notícia desse homem? Seu José, não tem notícia. Também pela saúde da monitora, da Maria de Lourdes Oliveira, que está aí, na rua onde eles moram ali, Lagoa Formosa, né? E também pela saúde do seu Francisco Greco. O que é? Aqui vamos ver os falecidos do seu Joaquim Francisco, de Aide, Helena de Jesus, de Gaudênia, Maria de Jesus, do seu Joaquim Batista de Oliveira, um mês de falecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos, peçamos perdão pelos nossos pecados. Jesus nos chama a atenção hoje sobre o risco da riqueza dominar o coração da gente. Como diz na oração, transforma o coração, a alma das pessoas num poço de egoísmo, um poço de vaidade, né? Então é um risco, é um alerta, né? A boa notícia de hoje é esse alerta que Jesus faz, para que a nossa vida tenha sentido, né? Não morrer em vão, morre em vão, vive em vão, está ocupando espaço dos outros aí, né? Então, que Deus perdoe os nossos pecados, se a gente age assim, que Deus possa absolver a gente e a gente mudar o rumo da vida da gente. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a tua graça a viver de tal modo que mereçamos ser a tua morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentado ouçamos a profecia de Jeremias. Olha que bonito Jeremias, hein? Ele faz uma espécie de comentário do Salmo número 1, né? O primeiro salmo da Bíblia. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore planta junto às águas,
que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem se mantém verde. Não sofrem míngua em tempos de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor. Diz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não anda com essa gente. Feliz é o homem que não se detém no caminho dessa gente pecadora, sem piedade, mas antes se alegra e se compraz na lei do Senhor, medita a lei do Senhor dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada na beira de um rio, dá fruta a seu tempo, sua folhagem está sempre bonita, não fica murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido, mas bem sorte, bem diferente é a sorte desses ímpios, essa gente que não vale nada. É como a palha que o vento leva embora. O Senhor zela pelo caminho de quem é justo e bom, mas o caminho dos pecadores Deus leva à perdição e Deus se torna uma pedra para a pessoa tropeçar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos lá. Ao invés de tropeçar, eu lembrei do poema do Carlos Drummond. Né? Onde ele nasceu lá, que era recolhia pedra, né, essas coisas. Não era essa cidade, tá? Era questão religiosa, no meio do caminho tinha uma pedra. Deus às vezes é uma pedra mesmo, no meio do caminho mesmo, você tropeça, Virgem Maria Santíssima. A coisa fica feia. Vamos então ouvir primeiro. São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se numa planície, num lugar reto, num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém, também do litoral, de Tiro e de Sidônia. Ixi. Erguendo então os olhos para os discípulos, Jesus disse: bem-aventurados são vocês os pobres, porque é de vocês o reino do céu. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque vocês serão saciados. Bem-aventurados são vocês que choram, porque vocês haverão de rir. Bem-aventurados são vocês quando os homens, a sociedade, odiarem vocês, rejeitarem vocês, insultarem vocês, difamarem vocês, excluir vocês do mundo por causa de mim, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai. Olha, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Porque foi assim que os seus antepassados trataram os verdadeiros profetas. Mas ai de vós que são ricos, porque já receberam tudo, já receberam a tua consolação. Ai de vós que agora estão aí com o bucho cheio, com a barriga cheia, saciados, porque vocês hão de passar fome. Ai de vocês que agora dão risada, ri à toa, porque vocês haverão de ficar tristes e chorar muito. Ai de vocês quando todos os homens elogiarem vocês, falarem coisas lindas a respeito de vocês. Não se esqueçam, foi assim que os seus antepassados trataram os falsos profetas. Palavra da salvação. Podemos sentar, uma beleza. O Evangelho é boa nova, né? Jesus está sempre trazendo uma novidade, uma mensagem boa para a gente. Assim como nós hoje, nossa ação pastoral, nós unimos o gesto, a ação cristã, sempre é uma bênção, né? A bênção deve servir para se tornar visível a ação comprometida dos membros da igreja, das comunidades, das pessoas, com o espírito do Evangelho. Em toda ação sacramental, a bênção não pode faltar. Jesus não separava a vida concreta de suas ações com a liturgia da bênção. Você recebe uma bênção quando precisa de alimento, você traz alimento para ajudar os mais pobres. Precisando de ajuda, a igreja precisa de ajuda, você vai lá e ajuda. Isso é um gesto concreto, é uma ação sacramental. Que Deus abençoa. Deus abençoa. Estejam certos disso. A bênção e a origem da bênção está sempre em Deus, que é a fonte, a bênção acima de todos. É um privilégio receber uma bênção, indicando a proteção de Deus na nossa realidade humana. A bênção no Antigo Testamento é chamada de Beracá, né? Não é uma liturgia, não é uma celebração. A bênção no Antigo Testamento. Mas é a invocação da potência de Deus para que o ser abençoado, a pessoa abençoada, possa também produzir êxito e partilhar
Então no Antigo Testamento é bem claro. Deus te abençoa se você partilhar. Se você não partilhar, ó, já era. Você recebe a bênção de Deus. Beleza. Não partilha? Ó, para você. Esse é o conceito de bênção, a noção de bênção, a origem da bênção no Antigo Testamento. Abençoar é um gesto sagrado, que está presente em toda a cultura, cristã, não cristã, pagã, qualquer coisa que vocês puderem imaginar. A bênção, ela faz parte da cultura de todos os povos. Não interessa se é isso, se é aquilo, não interessa. Abençoar é um gesto de poder religioso. Em princípio, todos estão autorizados a abençoar. No judaísmo e no cristianismo. Todos estão. No judaísmo, com as seitas que foram sendo criadas durante o seu tempo, pós-Moisés, no tempo dos reis, aquela coisa toda, as seitas que foram sendo criadas, aqueles grupos mais fechados, dentro do judaísmo, eles foram separando as bênçãos. A bênção passou a ser propriedade de uma pessoa autorizada para abençoar. Então, eles separaram, foram se apropriando. Na Igreja Católica também, assim, se faz isso, se fez isso. No cristianismo não existia isso, antigo. Foi se criando, os grupos fechados da igreja foram se apropriando de um direito de todos da igreja, que é abençoar. E foi dando esse direito para uma pessoa supostamente autorizada, supostamente com mais poder, para abençoar. Não é isso. O sentido, a origem das bênçãos, que é o que trata Jesus no Evangelho de hoje, não é isso. Antigamente você saía de casa e falava, benção mãe, benção pai. Você ia ao jantar, almoçar de domingo com todo mundo, sempre tinha uma oração, alguém pedia para Deus abençoar a comida. Mesmo que a mulher fosse uma chata de galocha, o homem sempre pedia que Deus abençoe a comida e abençoe quem fez a comida também. Isso é correto. Pedir bênção para a mãe, para o pai, abençoar os filhos. Isso é correto, é bíblico, está na raiz da bênção. Abençoar é fundamental. Todos estão autorizados a dar bênção. Essa realidade vem também para o cristianismo, vem também para o Novo Testamento. E essa realidade teológica está presente no Novo Testamento. Mas tem novidades. Tem novidades no Novo Testamento. Jesus vai incluindo as pessoas. No tempo lá do judaísmo antigo, Moisés, etc., não tinha separação. Depois, com o tempo, os fariseus foram se formando, os saduceus, foram formando aqueles grupos fechados dentro do judaísmo. Eles foram separando, foram criando aquele sistema de pureza, de impureza, e foi separando. Que é um erro. Jesus recupera o sentido original da bênção. Você veja que coisa engraçada, né? Jesus vai fazendo isso. Ele vai diversificando, ele vai alargando o poder de abençoar. Ora, Deus chama Maria de bendita entre as mulheres.
Deus diz que Maria é abençoada, a mãe de Jesus é abençoada, é Deus que fala. Não é invenção, não. É Deus que fala que Maria é abençoada. Portanto, ir contra Maria é um erro, é um caminho errado. Porque você está indo contra Deus. Isabel, quando encontra Maria vai visitá-la. O que a Isabel fala? A Isabel, não é o marido que é padre, o marido dela é padre lá no templo, que não acredita mesmo, ele não acredita em Deus, ele é padre, mas não acredita em Deus, né? Tanto é que Deus castiga ele fica mudo. E só vai recuperar a voz depois que nasceu João Batista. A Isabel, que não é padre, não é freira, não é nada, não é rabino, nem rabina, não é nada. A Isabel diz para Maria o quê? Bendito é o fruto do teu ventre. Ela abençoa. Bendito quer dizer, você é bendita, é abençoada, é a bênção. E bênção maior, bendito é o fruto do teu bebê, mais abençoado é quem você está carregando. O filho que vai nascer. Então, no Novo Testamento, você vê Jesus recuperando o verdadeiro sentido da bênção. Quando Jesus envia os missionários, os seus discípulos, ele diz assim: vivam igual os pobres. Vocês vivem no bem bom. Vá. Não leve dinheiro, não leve sacola, não leve isso, não leve aquilo, não leve nada. Só leva uma sandalinha aí, um pedacinho de pau para você andar sem se apoiar, porque vai passar muito apuro. Para se defender também dos ladrões, né, dos bandidos que viviam no caminho, que você dá umas pauladas também neles. Tentem viver igual os pobres, né? Abençoe os pobres, dizia Jesus. Olhem com mais atenção para os pobres. Mas Jesus vai além. Jesus abençoa as crianças. Quem é que criança no Antigo Testamento? Não vale nada, né? É importante, mas não vale nada. A criança não entende de nada, não sabe de nada. É assim que tinha no Antigo Testamento, né? Antigo Testamento. As histórias que nós temos de famílias no Antigo Testamento são histórias raras, né? São histórias raras. Você vê, o pai abençoa o filho. A bênção do pai vale mais do que o testamento no cartório. E mesmo assim tem sacanagem, né? Porque a mulher do Isaac, né, a Raquel, fez sacanagem. Pai, o coitado do Isaac já estava naquela mais de 200 anos ali, quase morrendo. O coitado não enxergava mais nada. Ele tinha que abençoar quem? O Esaú, que é o herdeiro. Nasceu primeiro, é o herdeiro. Ela faz uma sacanagem. Ela troca os filhos, né? O Esaú era malhado, forte, peludo. Era um homem, daqueles cobiçados. As mulheres desmaiavam quando via o Esaú, que ele era valente. O Jacó, coitado, era magrelo, fraquinho, não sabia nem usar um arco e flecha, era uma coisa. Era um mimadinho, ele era um mimadinho da mãe. Que a mãe cuidava, mas porque ele nasceu já numa situação meio diferente do outro. O que a mãe faz? Ela troca os filhos na hora da bênção, né? Ela troca, ela engana, para que o mais fraco
receba a bênção e, portanto, a herança. E isso acontece. Tá? A bênção tem esse poder. Vale mais do que o testamento. Vale mais do que o testamento na Bíblia. Então Jesus abençoa as crianças, os doentes então nem se fala, né? Ó, mulher, criança, doente, são os estratos sociais da Palestina antiga que não deveriam estar dentro do universo religioso, porque as seitas, esses grupos fechados, foram, com o passar do tempo, separando essas pessoas de Deus, da possibilidade de ter Deus. Aliás, até hoje você tem religiões, né, históricas, religiões, você nasce pobre, você não pode ficar rico. Até hoje existe isso. Você nasce pobre, você não pode ficar, não pode nem casar com o rico. Um rapaz rico não pode se apaixonar por uma pessoa pobre. Você nasce pobre, você nunca vai ser rico. Você sempre vai ser pobre. E a sua pobreza é uma espécie de castigo da outra vida. Olha que coisa absurda. E se você morrer pobre, você vai voltar pobre para pagar os seus pecados. Você veja que coisa absurda. Imagina que Deus, né? Coisa mais louca do mundo. Eu não sei esses espiritismos esquisitos que existem, né? Que Deus é um sei lá eu o quê, né? Deus não é pai, né? Deus é qualquer coisa. Há cristãos também que pensam assim. Existem muitas coisas das seitas, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, pentecostais, tem muito disso. Muita essa coisa. Ó, você é bem de vida, hein? Que você é uma pessoa abençoada. Deus te abençoou. Não é verdade. Depois Jesus vai dizer essas coisas. Vai explicar bem essas coisas, né? Você é pobre, você tem direito de ficar rico. Pô, você é pobre, você tem direito de estudar, de trabalhar, de juntar dinheiro, de fazer a sua... Você tem direito, é um direito você melhorar de vida. Não é pecado você melhorar de vida. Algumas religiões pregam isso, né? Pregam esse tipo de coisa. Toma muito cuidado. Jesus não fez nada disso. Esses neopentecostais, pentecostais, essas igrejas cristãs que acreditam nessas coisas, e outras, eu não sei, com todo respeito, está indo na contramão, está indo contra Jesus, está indo contra a fé, está indo contra a força do ressuscitado. Porque a bênção é algo que inclui a gente no coração de Deus. A bênção inclui a gente no coração de Deus. Quando você fala, benção mãe, Deus te abençoe. Ela ao responder isso, ou ele, o pai, responder isso, ele está incluindo você no coração de Deus. Abençoar a comida, olha que graças a Deus, eu tenho comida. É uma bênção, você ter comida, é uma maravilha. Eu não estou discutindo se é isso, se é aquilo, se é chique, se não é, se é uma asinha de frango maravilhosa, uma tulupinha maravilhosa. Eu estou falando, tem comida. Já é uma bênção. Rezar antes de comer é uma bênção. Rezar antes de dormir é uma bênção, né? Agora, a maior bênção, e talvez a mais superior, se é que a gente pode falar nisso, né? Desse modo, é a bênção do pão e do vinho na Quinta-feira Santa. Aí, essa é a maior. É a bênção do pão e do vinho realizado por Jesus na Quinta-feira Santa, naquela celebração da Páscoa, que ele não faz em momento nenhum da vida dele, só naquele momento.
que dá origem ao sacramento da Eucaristia, da missa. A missa. Naquele dia a gente compreende com maior clareza, com maior nitidez, o significado do que é uma bênção e os movimentos da bênção, porque a teologia diz que a bênção ela tem movimentos, não é momentos, não, movimentos. O primeiro movimento é daqui para lá. E o segundo movimento é de lá para cá. É daqui para lá. Oh meu Deus, eu preciso comprar isso, fazer o quê? Me ajude, me abençoe, não sei o quê. Tá bom. Vem. Você consegue. Se você não partilha, aquilo que era bênção vira outra coisa para você na sua vida. Por isso que Jeremias fala, né? O homem que confia nele próprio está lascado. O próprio Jeremias vai falar sobre isso, né? Então, a bênção realizada por Jesus na última ceia é a maior bênção, se é que a gente pode falar assim, superior a todas, qualquer um. A missa, participar da missa é a maior bênção que pode você receber, pode ter. E você participa da bênção. A missa. Porque a bênção realizada por Jesus na última ceia teve o poder de transferir para o pão e o vinho a força da ressurreição, a força ressuscitadora que nós, para compreendermos, a gente chama de corpo com C maiúsculo, e sangue com S maiúsculo. Não se trata de Jesus virou um bife, Jesus virou um pedaço de pão ali. Entende? É a força da presença dele que vai para o pão e o vinho. E que os discípulos comungam, recebem. É muito. É demais da conta. É uma entrega total de Deus, é uma bênção total. A maior bênção da sua vida é participar da missa, receber a comunhão, ouvir o Evangelho. Essa é a maior bênção. Por isso os primeiros cristãos logo instituíram o domingo, que é o da ressurreição lá do passado, como um mandamento da igreja, da comunidade. Qual é o primeiro mandamento da igreja? Participar da missa aos domingos. São 7 mandamentos da igreja. São 10 de Deus, 7 da igreja. Participar da missa ao domingo. Nada pode impedir você disso, porque é a maior bênção. Você está precisando de bênção? Vai na missa. Olha, mas eu rezo, tudo, mas rezar também é bom. Não faça isso com Deus, viu? Tem gente que adora fazer isso, né? Ai, mas eu rezo o terço, eu caso, eu faço o quê? E daí? Isso é o quê? Já é obrigação sua rezar em casa. Você está querendo usar isso para quê? Para dar desculpa da sua vagabundagem? É isso? Você quer desculpar a sua vagabundagem? Você despreza o maior. Não despreze Deus.
Não faça isso, você vai se ferrar. Participar da missa é a maior bênção. É a maior bênção. Na missa, nós recebemos e participamos da bênção de Deus. Jesus, na sua caminhada, no seu ministério, Jesus abençoava as pessoas. Ele não tem critério. Ele abençoava as pessoas. Ele abençoava todas as pessoas. E é por isso que ele sempre está lembrando das bem-aventuranças. Essa série de bênçãos, que em Mateus é 8. Em Lucas são 8 também, só que 4 é bênção e 4 é maldição. Certamente Jesus deve ter falado das maldições lá para Mateus, mas talvez Mateus não tenha tido coragem de colocar ali, porque de fato a comunidade de São Mateus é uma comunidade diferente, é uma comunidade de judeus, vieram do judaísmo, tem outra cultura. Então Mateus ele segura a barra ali, entende? Ele mantém aquela coisa, aquela sensação judaica, né, no cristianismo. A Lucas não. A comunidade de Lucas é uma comunidade de gregos, um pessoal pobre, mas também um pouquinho mais inteligente, né? É um pessoal que não tem costume de rezar, diferente de Mateus. Por isso que o Pai Nosso em Mateus é desse tamanho. Porque quem está acostumado a rezar não tem problema. A oração pode ser desse tamanho. Em Lucas, o Lucas diz a mesma coisa que Mateus, mas desse tamanho. Né? Porque quem não tem costume de rezar, você não pode. A oração não é para ser castigo, é para rezar. Então as bem-aventuranças do Evangelho surgem dentro desses contextos vividos por Jesus. Em Mateus, como é que surge a bem-aventurança? Jesus está no alto da montanha lá, ó. Oh, montanha, aquela coisa, aquele Everest, símbolo de Deus, aquele é um símbolo de Deus. Moisés subiu naquela montanha para pegar a lei, lá ele conversava com Deus, ficou lá, largou a família lá embaixo e ficou conversando com Deus. A montanha, aquele símbolo do poder, né? Da morada de Deus, que a mitologia grega também pega, né? Onde moram os deuses da Grécia? No alto da montanha, no Olimpo, né? As divindades moram no alto. Aqui, o Evangelho de Lucas diz assim: Jesus desceu a montanha. Olha, Jesus desceu a montanha e falou na planície. Mas em Mateus, as bem-aventuranças surgem porque Jesus se alegra com o despertar da vocação dos discípulos. Eles querem seguir Jesus e querem praticar a fé. Olha, em Mateus, eles querem ser sal e luz do mundo, eles querem cumprir a força vital da lei, não as condenações, mas a força vital da lei. Eles querem ser mais caridosos, eles querem ser pessoas que rezam mais, mas não é qualquer reza. É a reza, a oração que Jesus ensinou. Eles querem, e Jesus se alegra com isso, dessa vontade que eles têm. E aí então vem a bem-aventurança. Aí Jesus então proclama as bem-aventuranças. Ser missionário, ser mensageiro do perdão, da reconciliação. Pessoa cristã de verdade, ela não quer a guerra, ela não quer vingança, ela quer a reconciliação. A pessoa cristã de verdade não joga um contra o outro. Isso quem faz é o capeta, é o mal que faz isso. E os discípulos querem ser gente assim, gente boa. Mas no fundo,
praticar tudo isso daí que eles querem, olhando para Jesus, eles querem ter um mundo novo, né? Um mundo cheio de justiça, um mundo cheio de paz. Lucas também, as bem-aventuranças de Lucas também surgem depois que Jesus escolhe os 12. E ele descreve as 8 bem-aventuranças, 4 bênçãos e 4 maldições. Lucas exclui aquela sensação que está em Mateus, né? Espiritualizante da realidade. Mateus, como é judeu, e judeus gostam disso no Antigo Testamento, né? A pobreza é uma calamidade, né? A pobreza é uma calamidade. É horrível ser pobre. Horrível. Você não tem o que comer, não tem nada, não tem dinheiro para nada, não tem um tostão para nada. Isso é horrível. Em Mateus, felizes os pobres em espírito. Eles gostam dessas coisas. Ameniza, né? Dá uma quebrada naquela coisa horrorosa, né? Você não tem um tostão, né? Eu não tenho um tostão, pai, mas eu sou feliz. Já falaram isso para mim uma vez. Que bonito. Mas pobre é pobre, né? Lucas tira esses enfeites, vamos dizer assim, que está em Mateus. Para Lucas, pobre é pobre mesmo. E Jesus fala quem são pobres. Pobre é quem chora. Pobre é aquele que passa fome de verdade. Pobres são os excluídos, os odiados da sociedade, os rejeitados da sociedade. Ele diz aqui. Esses são os pobres. Pobre, pobre. Não adianta você enfeitar a realidade. Na tradição judaica eles fazem isso. Mas a realidade, mas eles entendem. Quando Mateus fala para a igreja dele em Alexandria, felizes os pobres em espírito, ele está falando da pobreza mesmo. Quem está ouvindo está entendendo o que ele está falando. Mas nós que não vivemos lá, também não temos aquela cultura, nós temos essa capacidade de... na ditadura militar do Brasil, por exemplo, você pega todos os discursos dos generais da ditadura militar, eles não falam a palavra pobre. Não existe pobre. É pecado falar em pobreza. Não tem. E como é que eles falavam? Eles falavam, os desafortunados, os que têm menos sorte na vida. Eles não usam a palavra pobre. Pode pegar todos os discursos dos generais durante a ditadura militar. Não usam. Falar em pobreza é um crime para quem é ditador. Pobre existe, minha filha. O pobre existe. Quando o Papa João Paulo II veio no Brasil, foi em 1980, não foi? O que os militares fizeram? Vocês lembram? Gente, vocês não lembram disso? Foi um banzé. Uma banzé. Isso, os militares, sabe o que fizeram? O Papa tinha que passar numa estrada lá, para ir para o Rio de Janeiro, no centro do Rio, e tinha favela do lado de cá e favela do lado de cá. Você sabe o que eles fizeram, dona Fátima? Você lembra? Os militares colocaram tapumes, construíram tapumes assim, altos assim, para o Papa não ver, para esconder a realidade. Eu estou falando essas coisas meio malucas assim, para muitos de vocês deve ser uma coisa meio maluca, mas é verdade. Para Lucas não tem pobre, esse pobre romântico. Mesmo a pobreza que São Francisco fala, não é a pobreza romântica, né? Mas Lucas
traz essa novidade. Jesus falou de 4 maldições, mas a maior maldição na vida de um ser humano não é ter dinheiro. A maior maldição é ser dominado pelo dinheiro. Essa é a maior maldição. Jesus diz aqui, né? Ai de vós, ricos, né? Porque já receberam a tua consolação. Ai de vós que agora estão com a barriga cheia. Porque o rico é assim, né? O rico é aquele sujeito que... A maior maldição não é ter dinheiro. A maior maldição é ser dominado pelo dinheiro. E nós queremos sempre imitar o rico mau caráter. O rico que ostenta, que não reparte com ninguém, não. O rico que ostenta, é o rico mau caráter, que Jesus não gosta desse. Jesus não gosta do pobre mau caráter também, que está cheio de pobre mau caráter. Acha lindo a safadeza, acha lindo enganar, acha lindo meter a mão nas coisas dos outros. Porque afinal de contas, se o rico faz isso, também posso fazer. É assim que pensa o mau caráter, que é errado. Jesus não gosta. Jesus não gosta de rico mau caráter e de pobre mau caráter. E aí tem. Aí tem. A gente tem que, olha, nós temos que ter uma certa sabedoria para lidar com o mau caráter, né? Com o mau caratismo do rico e com o mau caratismo do pobre. Porque o pobre é assim, ó, o pobre mau caráter é assim. Ele pega a cesta aqui, mas ele vai numa outra paróquia lá não sei aonde e pega a cesta lá também. Aí ele vai numa outra paróquia lá e pega a cesta lá também. É o mau caráter. Está tirando, porque ele é mau caráter, porque ele está tirando de outro, está precisando de verdade. Olha, Jesus nos diz que Deus nos ama sem olhar o nosso status e sem olhar a carteira que a gente põe no bolso. Jesus nos ama sem olhar o status e sem olhar a riqueza que a gente tem. De fato, é preciso saber lidar e partilhar a riqueza e o dinheiro para trazer felicidade para você, não bênção. Mas lá na frente, Jesus vai falar em Lucas, no capítulo 12, Jesus vai contar aquela parábola do rico insensato. O que é o rico insensato? É o cara pobre que trabalha, e de repente ele fez aquela colheita maravilhosa. Ele falou: tô rico! Graças a Deus eu estou rico. Eu vou fazer um celeiro novo. Faz um celeiro maior, põe toda a riqueza do celeiro, entra lá dentro e fica: estou rico, meu Deus, estou rico, bom. Vamos beber, comer, dormir, fazer nada, vamos ficar vagabundo, vamos fazer bagunça. E vocês lembram da história da parábola que Jesus conta, né? Naquele dia de noite, Deus aparece para ele e falou assim: por que você está desse jeito? Você vai morrer agora. Isso tudo aí vai ficar para quem? Me fala. Vai morrer agora. Por isso que chama a parábola do rico insensato. Ele fica doido. Ele endoidece. Porque a riqueza tem essa questão. Ela pode endoidecer. Você pode ficar doido da cabeça. Você pode ficar maluco da cabeça. Ele tem essa... Por isso que Jesus falava: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Se você não sabe lidar... Não. A parábola do rico insensato, depois Jesus nos fala: o dinheiro endoideceu o homem, e pior,
você viveu para nada. O pior de tudo é isso. O pior de tudo não é Deus falar, você vai morrer hoje. O que vai ficar? O pior de tudo é Deus falar, você viveu para nada. Você trabalhou, fez tanta saladainha, que vocês gostam de falar das coisas assim, né? Para nada. Para ser infeliz. E de fato, você receber a bênção de Deus e não partilhar, não tem felicidade para você. Não tem. Nem tente. Quem quer bênção para produzir, para ter êxito, para ter isso, tem que partilhar. Porque Deus te dá. Mas você tem que partilhar. Quando você, todo mês, você vem e traz aquele alimento que a gente faz assim para dar para as pessoas pobres, Deus está te abençoando sua anta, seu mau caráter. Quando você todo mês vem ajudar a igreja que precisa para manter a igreja, Deus está te ajudando, Deus está te abençoando. Não precisa eu vir aqui, não precisa. Deus está te abençoando. Quem sabe partilhar o fruto dado por Deus, abençoado por Deus, é abençoado. Vou lembrar uma história que você já sabe que a minha nona falava para a gente, que a gente tem que aprender essas coisas. Mais vale você comer um pão com ovo abençoado por Deus do que um filé mignon desse tamanho dado pelo diabo. Não se esqueça. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome. Concedei, Senhor, que esses dons sagrados nos purifique e renove, para que, obedecendo sempre a tua vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Deus renovou a antiga condição humana. Com a sua morte na cruz, Ele destruiu o nosso pecado. Com a sua ressurreição na Páscoa, conduziu-nos à vida eterna. E foi na sua ascensão que Ele abriu as portas dos portões do céu para nós. Por isso, com os anjos e os santos, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. O Senhor é a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons derramando sobre eles o Teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira santa, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te damos graças, porque o Senhor nos admitiu estar aqui na Tua presença e Te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, da Tua Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na prática da fé e da caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo da Diocese de Dom Munhaque, e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias no Brasil inteiro, muitos dos quais lutam de verdade para o bem-estar do povo de Deus e assim praticam a verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos, Senhor, da alma do seu Joaquim Francisco e de seu Joaquim Batista de Oliveira e de todas as pessoas que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na Tua misericórdia o Senhor chamou desse mundo. Acolhei todos na luz da Tua face. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo o Senhor chamou, escolheu, para viverem na Tua amizade e assim nos ensinar a cantar os verdadeiros louvores, sempre por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Caí em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa união do corpo do sangue de Jesus, do Cristo, nosso Senhor, que não recebeu, do sirva para a vida eterna. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Obrigado.